Olá, queridos irmãos, sejam todos bem-vindos à continuação de nossos estudos concernentes ao Antigo Testamento, aos livros que compõem o cânon hebraico do Antigo Testamento, aceito tanto pelos judeus quanto por nós cristãos. Hoje iniciaremos nosso estudo sobre os profetas menores, especificamente sobre Oséias. Oséias é um livro muito conhecido, em parte. Não obstante, a sua mensagem, que perpassa as gerações e ainda hoje é premente, é necessária. E veremos que mensagem é essa, por que Oséias nos é tão importante ainda hoje em um mundo como o nosso. Vamos iniciar então. Faremos, antes de começarmos a nossa exposição especificamente sobre o profeta Oséias, faremos uma breve introdução aos 12 profetas, ou aqueles que nós chamamos profetas menores. O último livro do cânon hebraico dos profetas, os Neviim, chama-se os 12. Agrupa com efeito 12 pequenos livros atribuídos a diferentes profetas, constituindo na antiguidade um único rolo. A Bíblia grega o intitula Dodecapropheton. A Igreja cristã passou a chamá-lo dos 12 profetas menores. Para explicar um pouco melhor isso, como em outras aulas eu já havia dito a vocês, a Bíblia hebraica, que é o nosso Antigo Testamento, mas chamemos-lo Bíblia hebraica, possui três partes, três grandes seções que dividem em três grandes partes toda a Bíblia hebraica. A primeira parte chama-se Torá, que é a lei, ou o Pentateuco. A segunda parte constitui-se dos profetas, os Neviim, que neles há ainda a seção de profetas anteriores e profetas posteriores. Os profetas anteriores constituem-se mesmo daqueles livros a que nós chamamos históricos, como, por exemplo, os livros de Samuel, os livros dos reis, o livro de Josué e o livro de Juízes. Por que, você pode me perguntar? Ora, porque, segundo a tradição judaica, estes livros foram escritos por profetas, como, por exemplo, Samuel, e eles são a história de Israel contada da perspectiva profética. Então, mais que história, meramente história, eles são um olhar profético para a história do povo de Israel. Após os profetas, nós temos os escritos. Os escritos, a terceira parte do cânon hebraico, constitui-se daqueles livros aceitos mais recentemente pelos judeus. Dentre os escritos podemos encontrar o livro de Jó, podemos encontrar o livro dos Salmos e dentre outros livros de caráter menos autoritativo para os judeus, porém os cristãos o receberam com o mesmo peso de autoridade. Os profetas menores, aqui chamamos profetas menores, na Bíblia hebraica constituem um só livro. Por que isso acontece? Ora, porque são 12 pequenos livros. Esses 12 pequenos livros cabiam na antiguidade num único rolo. Assim passaram a chamar de os 12, o rolo dos 12, e por isso, na Bíblia hebraica, eles constituem um único livro. Claro até aqui? Então nós iremos começar a nossa reflexão sobre o livro de Oséias. Oséias, oriundo do Reino do Norte, Oséias é contemporâneo de Amós, visto que começou a pregar no tempo de Jeroboão II. Amós é um dos primeiros profetas, ou o primeiro profeta que de fato escreveu.
ou que pelo menos pôs por escrito a sua profecia falada. E eles viveram no tempo de Jeroboão II. Embora seu ministério tenha se prolongado para além de Jeroboão II por outros reinos, parece não ter visto a queda de Samaria em 721. Os assírios destruíram Samaria em 721, e a queda do reino do norte de Israel se deu por volta de 722 e 721, quando Samaria caiu nesta data. O pano de fundo é sombrio em Israel. Qual é o contexto que o nosso profeta habita? O contexto de conquistas assírias de 734 a 732 a.C. Toda aquela área estava sofrendo sob o poderio dos assírios. Lembremos, os assírios, queridos, eles são aqueles povos ou aquele império que antes da Babilônia, antes da ascensão do Império Neobabilônico, exerceu grande, imenso poder na área, sobretudo da Palestina e do Mediterrâneo. Então, as conquistas assírias, que se deram em sua grande maioria nesse período, também atingiram a Israel. Havia revoltas interiores no meio da população, no meio do povo, e 4 reis assassinados em 15 anos. Os livros dos reis nos relatam essas histórias todas. Então, temos também uma corrupção religiosa e moral endêmica, profunda no meio de Israel. É uma situação complicada, é uma situação desesperadora. Há crises no meio do povo, há crises na corte, há crises internacionais, há crises morais, há crises políticas, há crises religiosas. Os sacerdotes não mais servem a Deus como ele deseja ser servido. Os reis agem como tiranos estrangeiros. O povo nem mais sequer pensa em viver uma vida moral. Assim, o profeta que se pôs nesse momento a falar da parte de Deus, ele teve um grande desafio diante de si, que é falar a uma situação sombria no meio do povo de Israel. Vamos prosseguir. Da vida de Oséias, só conhecemos seu drama pessoal, que nos é relatado no capítulo 1 a 3. Drama este pelo qual ele ficou muito amplamente conhecido no meio judaico e no meio cristão também, o qual foi decisivo para a sua ação profética. O sentido desses capítulos é discutido. Em que sentido é discutido? Se a mulher que ele deveria tomar era de fato uma prostituta, ou se ela tornou-se uma prostituta, ou se ainda ela passou a agir como uma prostituta. A interpretação mais verossímil e aceitada pelos eruditos e pelos estudiosos é esta, a saber, Oséias casara com uma mulher que ele amava e que o abandonou posteriormente. Então, ela nem era prostituta e nem tornou-se uma, mas agiu como uma. Ele, entretanto, continuou amando-a e recebeu-a de volta depois de pô-la à prova. Por que esta interpretação mais verossímil? Primeiro, pelo vocabulário hebraico, aqui não vamos nos ater, pois é questão técnica e não é nosso propósito aqui. Segundo, pela imagem simbólica que o seu casamento evoca. Da semelhante forma que a sua mulher apartou-se dele, daquele primeiro amor, e ele tomou-a, a amou, quando ela não era ou não agia como passou a agir, assim também Israel, que foi encontrada, foi eleita por Deus, tirou Deus a Israel do meio do Egito, mas depois que Israel passou a viver uma vida, entre aspas, tranquila na terra,
a que Deus havia prometido a ele, Israel, o povo de Israel passou a viver desregradamente, passou a esquecer-se do seu Deus e a adorar a outros deuses. Portanto, parece-nos que a imagem simbólica que deseja Oséias evocar parece nos remeter a não uma prostituição ou não uma imoralidade que de início aparece na sua esposa. Antes, é uma decorrência posterior do seu casamento. Então, ele casou com uma mulher que originariamente, que no início não agiu da mesma forma que ela passou a agir depois. Dessa forma, o seu casamento é também ação profética. Nós vemos vários exemplos disso em outros profetas. A sua vida serve de exemplo para a sua mensagem. A dolorosa experiência do profeta torna-se assim símbolo, como havíamos dito, do relacionamento entre Yahvé, o Senhor, e seu povo. O capítulo 2 faz a aplicação do simbolismo e serve de chave de leitura para todo o livro. Então, se os primeiros 3 capítulos são os capítulos centrais, os capítulos de importância maior dentre todo o livro, pois os demais capítulos são a explanação ou a decorrência daquilo que acontece nos primeiros 3, o capítulo 2 ele serve de chave de interpretação para todo o livro de Oséias. E o que o capítulo 2 diz de maneira geral? Israel foi desposada, não despistada, foi desposada por Yahvé, o Senhor, portou-se como uma mulher infiel, como uma prostituta, e provocou a ira de seu esposo divino, o qual não deixa de amá-la, e a castigará com o objetivo de reconduzi-la a si e devolver-lhe as alegrias do seu primeiro amor. Então esta é a mensagem de Oséias, e que o seu casamento evoca simbolicamente a partir de sua própria pessoa. Israel é a esposa que foi desposada por Deus. Israel, entretanto, agiu como prostituta. Por quê? Adorando outros deuses. E a imagem da prostituição da idolatria como uma prostituição sagrada é muito característica e presente no Antigo Testamento. Esta prostituição idolátrica, sagrada, provocou a ira do esposo divino que é Deus. Mas Deus não deixa de amar, de se preocupar com o seu povo, o eleito. E mesmo castigando este povo, ele o faz com o objetivo de reconduzir o povo a si e ao primeiro amor. Deus permanece amando o seu povo, e o seu povo necessariamente voltará a amá-lo quando voltar a compreender-se como eleito de Deus. Oséias repreende sobretudo as classes dirigentes da sociedade. Vimos mais acima que a sociedade na qual Oséias estava e para a qual ele proclamou a sua mensagem era uma sociedade devastada pela imoralidade, arruinada pelas tramas políticas, pela tirania dos líderes e mesmo em crises profundas religiosas. Assim, os reis, escolhidos contra a vontade de Deus, rebaixaram com sua política mundana e tirânica o povo eleito ao nível dos povos vizinhos. Os sacerdotes, ignorantes da lei de Deus e cheios de cobiça, levaram o povo à ruína. A idolatria religiosa é patente em todos os lugares. Betel tornou-se um lugar de culto associado a Baal. Então, todas as áreas da sociedade em Israel estavam como que
purulentas, sujas, manchadas de pecado e de infidelidade a Deus. E é contra isso que Oséias se levanta. Oséias ainda protesta contra o título de Baal, no sentido de Senhor, que era dado a Yahvé. Capítulo 12, versículo 18. Ora, Baal, para os que não sabem, nada mais é do que Senhor, em aramaico, e em cananeu, perdão. E ao fazer essa adequação entre o Senhor e Yahvé e Baal, que é Senhor, os israelitas estavam fazendo uma espécie de sincretismo religioso contra a qual Oséias se levanta e reivindica para o Deus de Israel a ação bondosa que o povo era tentado a atribuir a Baal, o Deus da fertilidade da terra. Deus irá dizer através do seu profeta: olha, vocês comem do pão, colhem o trigo e acham que foi o Baal de vocês. Mas na realidade era eu que estava cuidando de vocês e vocês não me reconheceram como tal. Deus deseja o coração do fiel, não somente uma adoração parcial e legalista. Misericórdia quero e não sacrifício. Capítulo 6, versículo 6. Então a religião de Oséias é uma religião do coração. Aquilo que nós vamos ver agora. Jeremias foi profundamente influenciado por Oséias na afirmação de uma religião do coração. Então não é a religião legalista, o faça isto e não faça aquilo que vale para Deus. É a compaixão que brota do coração. É o amor que emerge de um coração ansioso de estar com Deus. E é este amor que vai se espraiar, que vai derramar-se pela vida de todo ser humano. Assim, se eu amo a Deus verdadeiramente, as minhas ações decorrerão naturalmente deste amor. Não é necessário determinadas legalizações para isso, para fazer isso e não fazer aquilo. Determinações exteriores ao coração que ama a Deus. Pois o coração que ama a Deus basta a si mesmo como legislador de suas ações. Nós veremos isso muito claramente em Paulo, que não é mais a lei como letra, mas é o Espírito que vai dirigir os nossos corações para cumprir a lei que está impressa em nosso interior agora. Romanos capítulo 8 diz muito claramente isso. Então Jeremias foi profundamente influenciado por Oséias nessa religião do coração. Misericórdia quero, isto é, ações que brotem do coração e que visem o bem-estar do seu próximo, do pobre, do necessitado. É disso que se trata a religião do Senhor, que é o Deus de Israel. Além disso, a imagem matrimonial serviu de base para as afirmações de Jeremias, Ezequiel e da segunda parte de Isaías. E aqui nós concluímos que o Novo Testamento e a comunidade que dele surgiu, os primeiros discípulos, aplicaram nas relações entre Jesus e sua igreja. Então, a imagem entre Deus e seu povo, como uma imagem entre o esposo e a sua esposa, tornou-se um paradigma para compreender a relação também entre Jesus e a sua igreja. Efésios capítulo 5 deixa muito bem claro isso. E a própria noção de um casamento escatológico expressa lá em Apocalipse deixa claro isso. Assim, Deus ama. E Deus ama com tanto ardor que mesmo quando nós somos infiéis e rebeldes, Ele permanece a nos buscar, a nos estender a mão e a nos reconduzir pelo deserto da nossa existência ao coração de Deus que nos ama, que nos abraça e que nos quer transformar, não somente do exterior, mas do interior, do coração, para toda a nossa vida. Que Deus nos abençoe. Amém.